Nelson Marquesan está aqui no estúdio, é o nosso convidado de hoje, e eu deixo contigo a primeira pergunta, seguindo, já que é uma série, seguindo o esquema que fizemos durante esses últimos dias. O último ex-prefeito, né, na ordem cronológica, a gente foi ajustando pelas agendas, mas na ordem cronológica fazia sentido que ele ficasse por último aqui, o último ex-prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, a quem eu cumprimento, e já pergunto, o que Porto Alegre precisa fazer para que uma enchente como essa de 2024 não cause tantos transtornos, tantos prejuízos como nós tivemos nesse ano? Bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia Rosane, Andressa, Giane. Faz 4 anos, sou um pouco estrenado, faz 4 anos que eu decidi não dar entrevistas, mas em respeito a essa situação e as pessoas afetadas aqui, eu resolvi voltar e estou à disposição para fazer grandes embates agora, até porque estou sofrendo algumas agressões. Vamos ver se nesses 10, 15 minutos eu consigo responder a todas, e já respondendo a essa tua pergunta macro. Eu começo respondendo que isso poderia estar quase que encaminhado, quase que resolvido, e nós não precisaríamos ter sofrido o que sofremos em Porto Alegre dessa enchente. Eu trago uma coluna da Rosane Oliveira, quando eu saí da prefeitura, que ela fala da herança que eu deixei. Eu deixei, entre muitas coisas, entre a maior obra de macrodrenagem da história da cidade de Porto Alegre, entre todas as casas de bombas reformadas, eu recebi as casas de bombas funcionando 40%. A Silvio Brum tem 6 bombas, uma funcionava. Mas, para não dizer que é um argumento vazio, uma narrativa, eu trago o SEI com o laudo técnico dos engenheiros do DEP de 13 de agosto de 2019, que mostra que em um ano já tinha passado para 72% das bombas funcionando, e nós entregamos com 100%. Eu posso deixar isso aqui. Mas o que vou ter que usar óculos. Mas o que eu quero dizer de estrutural é que nós deixamos saneamento básico, ele é resíduos sólidos, água tratada, esgoto pluvial e esgoto cloacal, no mundo inteiro. E nós deixamos a melhor política brasileira de resíduos sólidos e logística reversa na Câmara de Vereadores. Nós deixamos 10 milhões para um plano diretor que analisa o saneamento básico como um todo, zoneamento, uso do solo, pré-contratados com a ONU Habitat e com a URGS, mas estruturalmente, para ser debatido junto com tudo isso, nós deixamos um edital publicado, que eu não achei mais no site da Prefeitura, com o BNDES, depois de 1 ano e meio de estudo, com várias consultorias contratadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, que deixaria 2,5 bilhões de reais para água e esgoto de Porto Alegre. E nós deixamos também, isso foi em 18 de dezembro de 2020, foi publicado o edital. Ou seja, era só republicar este edital para fazer a contratação. Mas era uma contratação na forma de concessão? Concessão, como a Dilma fez com os aeroportos. E nós deixamos também um contrato assinado, que eu trago aqui o contrato também. O contrato foi assinado em 25 de setembro de 2020 com a Caixa Econômica Federal de 2 bilhões 800 milhões de reais, sendo que mais de 5 milhões de estudos para diques e drenagem da cidade de Porto Alegre. Uma PPP, estilo que foi feito aqui em Porto Alegre por nós, da iluminação pública, que foi a PPP da história, a concessão da história da Ibovespa, que teve o maior número de concorrentes, porque não tinha carta marcada. Então, este mesmo modelo seria para reestudar todos os diques da cidade e para reestudar toda a estrutura de drenagem. Então, além, óbvio, Rosane, que nós saímos da pior capital do Brasil em termos de situação financeira, proibida de retirar financiamentos internacionais, para a primeira vez em 20 anos fechando no azul, com capacidade de retirar 3,5 bilhões de financiamentos internacionais, fora essas PPPs e concessões e fora os recursos de financiamento de bancos públicos do Brasil. Então, nós fizemos o nosso trabalho, está aqui a estrutura do DEP, dizendo que nós deixamos as casas de bombas funcionando. Eu trouxe até uma fotinho, foram quase 100 comportas automáticas e comportas de gravidade. Eu não sei se aparece ali,
Essas aqui são para não entrar água de volta, né? São as comportas de saída que a gente chama. Então, foi isso que nós deixamos. Por quê? Porque quando nós pegamos, e aqui se a gente olhar o histórico da Zero Hora, Rosane, a gente elimina um monte de discussões inúteis que não tem nada a ver com interesse público e só com interesse partidário. Eu vou trazer a matéria sobre o DEP. Rua só tem 3 bueiros, mas o município pagou por trabalho em 229 bueiros. Esse era o DEP. Cobrança 76 vezes acima do existente. Essas denúncias são de... Durante 6 anos essa corrupção ocorreu antes de eu assumir. DEP pagou casa de bombas que não pode operar. Foram só 10 milhões de reais. É a casa de bombas Vila Minuano, no bairro Sarandi. E a prefeitura assinou um TAC e não processou estas empresas envolvidas nisso. Bom, mas se a gente pensar no futuro, desses projetos que o senhor tinha lá, como é que se resolve o problema em Porto Alegre para nós não ficarmos assim só falando do passado? Não, é que o futuro ele tem a ver com não debater o DEP, porque quando as pessoas mudam de lugar, a gente não tira o cérebro delas, a gente não demite, a gente não mata, elas só têm que dividir o conhecimento com outras pessoas. E para assinar a ordem de pagamento, não são 1 ou 2 pessoas que assinam, são 4, 5, uma governança qualificada. Por isso que não teve corrupção, por isso que toda a tarifa 3, que é a tarifa que o cidadão paga para a drenagem, ficou no DEP, e toda a tarifa, pela primeira vez na história do DEMAI, não foi utilizada para pagar contas da prefeitura, e sim investida no DEMAI, em água, esgoto e drenagem. O futuro é esse, Rosane. Não tem outro futuro estruturado que não seja dizer o sistema é ruim e eu preciso de bilhões. Por quê? O sistema ele não tem redundância. A redundância é o plano B. O sistema não tem plano B. Se falha, a estrutura de drenagem foi feita para drenar água da chuva. Entrou água dos rios em Porto Alegre, o sistema de drenagem ele não tem capacidade. Então tu precisa de uma nova bomba é um novo projeto. Tu precisa de um novo motor em um local separado, porque bomba e motor ficam em locais separados, é um novo projeto. Tu precisa de uma casa de bombas em um local diferente, então é um novo projeto. Tu precisa de uma casa de bombas que não trabalhe por gravidade, porque senão o rio sobe e acabou a gravidade. A água não sai de dentro da cidade escoando para o rio, porque o rio está mais alto. Então, é todo um novo projeto para a drenagem. E idem para os diques. Porque essa estrutura política que dominou a drenagem de Porto Alegre durante 6 anos, durante 30, 40 anos, e que não viu essa corrupção dentro do DEP, ela também não viu que a cota 6 não existe, Rosane de Oliveira. Porto Alegre não inunda com cota 6. Cidadãos, vocês não estão protegidos. Precisa de um estudo com bancos públicos, com consultorias contratadas, com a sociedade participando, porque com 4,5 no cais, Rosane, já está entrando água na Zona Norte. Porto Alegre inundou porque na Zona Norte a cota é muito menor do que 6 e o DEP não viu isso. Andressa, tem uma pergunta. Giane agora. Obrigada, Rosane. Bom, e a responsabilidade sobre isso a partir de agora tem que mudar? Ficar com a prefeitura só? Agora está se discutindo isso, sobre o Estado assumir a responsabilidade da fiscalização, da manutenção também. Governo federal, de que forma entrar nisso? Qual é a sua avaliação? A forma do governo entrar é contribuindo, analisando as estruturas de PPPs, os financiamentos e dando dinheiro. Está na Constituição. Ponto. Agora, o prefeito que abrir mão de cuidar do seu cidadão nesta pauta é um irresponsável. Tem que coordenar com as cidades. O dique de Canoas influencia. Ele barrou a água do Gravataí, ela entra em Porto Alegre. Então, tem que conversar regionalmente com o Estado, receber recursos do governo federal, mas a responsabilidade não pode ser como os prefeitos que dizem que segurança pública não é um problema do prefeito. Se é problema do cidadão, se é risco de vida, o prefeito assume, o prefeito controla e o prefeito é cobrado aqui no dia a dia, como está sendo agora. Não está respondendo muito, mas está sendo. Então, tem que... E a alternativa... Por mais que venha recursos federais e consultorias externas, tem que ter um banco público que não se preocupa só em dar dinheiro e receber o dinheiro. O banco público que estrutura junto uma PPP e uma concessão
como todos os governadores, prefeitos, presidente da República, de todos os partidos competentes fizeram, ele se preocupa que dê certo a drenagem, ele se preocupa que dê certo a água, o esgoto, o projeto no qual ele está envolvido. Mas veja bem, dizer que o sistema é bom é irresponsável, inconsequente e é um desrespeito com as pessoas que estão até hoje, 40 dias, embaixo da água. O sistema ele é temerário, ele é arriscado, ele passa uma falsa segurança de proteção. Repito, com 4,5 no cais, está entrando água e inundando a cidade. Em 24 horas, em menos de 24 horas, a cidade virou um rio, porque por toda a Zona Norte entrou. Tem cota lá de 5,5, com aprovação do DEP. Tem cota de 5, tem cota de 4,5 lá. Só que, entendam, quando está 4,5 no cais, aqui, o rio Jacuí, ele tranca o Gravataí. Então, se está 4,5 aqui, lá na Zona Norte, deve estar 4,80, 5, 5,30. Então, esta análise, tanto da Casa de Bombas, como eu mostrei, o que eu mostrei da Casa de Bombas, 40% e dela 100%, é Casa de Bombas só DEP, e a Casa de Bombas estruturas funcionando 100%, é dentro do DEMAI, com uma estrutura robusta, né? Deixa eu perguntar, porque o senhor foi acusado aqui nesse programa de ter perdido recursos do PAC, recursos de um projeto que resolveria em boa parte os problemas de drenagem de Porto Alegre. Eu fiz a maior obra de macrodrenagem da história de Porto Alegre, assinei com o ministro das cidades, Bruno Araújo, entreguei com quase 50% ela completa, sem nenhum apontamento, ao contrário das obras da Copas, que tinham 230 apontamentos impeditivos de adiantamento. Estavam todas paradas e eu entreguei todas funcionando, 5 concluídas e 5 em andamento, com os apontamentos todos resolvidos. Mas não foi toda a bola quadrada que eu arredondei. Esta eu recebi em 2017, no meu primeiro ano, com o ministro Meirelles dizendo, é muita promessa, porque era uma promessa, era um termo de compromisso. Um termo de compromisso. Eu tenho um compromisso de te dar o dinheiro se tu fizer tal, tal, tal. Em 2017, o ministro Meirelles diz, obras não iniciadas, obras que não têm um centavo liberado, obras que não têm um contrato assinado com a gente para execução da obra, obras que não tiveram nenhum andamento, que não têm os documentos, eu suspendo. Sim, então em 2017, o Meirelles, que era do Temer, que era vice-presidente da Dilma, suspendeu no meu governo. Mas isso é um termo de compromisso, é um compromisso assumido em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 eles desistem. Ou seja, eles criam um termo durante 2 governos da Dilma. 2 governos da Dilma com o Michel Temer. 2 governos do Fortunati com o Melo de vice. Eles tiveram que assinar 2 termos de compromisso de novo, porque perderam os prazos, não entregaram nenhuma documentação, não tinha projeto, não tinha orçamento adequado, e eles querem dizer que eu, em 2017, recebo a informação deles que não vão mais liberar o recurso. Isso é uma desonestidade intelectual, é uma covardia e é um desrespeito com as pessoas que estão lá e precisam de uma solução de fato, precisam de gestão pública e não só de gestão política. Porque narrativas, ótimas narrativas falsas, vazias, elas ganham eleição, mas sempre quem perde é o cidadão. O senhor acabaria com o DEP de novo se fosse prefeito? Mas eu não acabo com o DEP, as pessoas não morrem, eu não retiro o cérebro. As pessoas, gestão moderna. Vocês querem fechar o Instituto Caldeira? Vocês querem fechar o Tecnopuc? As empresas todas botam pessoas junto, porque o que dá a essência do conhecimento, da mudança, é as pessoas trabalharem em conjunto e não em caixinhas separadas. É a diversidade, não é a segregação. É tu que é um engenheiro especialista em uma área, ter outros 3, 4 de outras áreas e outros generalistas. Aí tu forma uma equipe. E a equipe traz sugestões baseadas em evidências científicas para que o gestor público possa tomar decisões que interessem. Acabou o seu tempo, acabou. Estou à disposição, viu? Te agradecemos, mas estamos em cima do Notícia na Hora Certa e não dá para a gente continuar. Muito obrigado. E demos um tempo parecido aqui, claro, com as variações, né? Mas um tempo muito parecido aos ex-prefeitos. Agradeço, Marquesa, também Andressa, por participar. Valeu, muito obrigada. Tá aí o sinal das 9 horas. Nós voltamos em seguida.